Salve neófito, um recadinho rápido. Aqui na descrição estão disponibilizados alguns links de livros relacionados ao assunto que vocês estão prestes a assistir. Então, depois do vídeo, dá um confere aqui embaixo que vai valer a pena. Bora pro vídeo. Salve, salve pessoas, mais um vídeo aqui nesse canal abençoado, né? E hoje trago para vocês um livro espetacular que muita gente já ouviu falar assim, mas muita gente não quis ler. Alguns por medo, outros por preconceito religioso. E outros sim, leram, mas leram de maneira superficial, por curiosidade e tal. E outros mais, sim, tentaram aplicar na própria vida, né, os ensinamentos desse livro. Alguns conseguiram, outros ainda estão em processo. Que livro é esse? Nós falaremos hoje, como vocês já devem ter visto aí, né, claro, no título do vídeo, também na capinha aí, né, na thumbnail, né, O Livro dos Espíritos. A edição que eu tenho é essa. Não vou abrir muito para vocês aqui, porque não tem nenhuma gravura tal, tem mais escrito, mas vamos comentar então sobre esse livro. Bom, importante, primeira coisa que se deve dizer do Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns, ele é uma continuação do Livro dos Espíritos, isso segundo a doutrina de espíritas, então não é aconselhável que a pessoa comece por ele. É aconselhável que a pessoa antes leia a doutrina, né? O Livro dos Espíritos, que é de fato a doutrina espírita ali. O Livro dos Médiuns, então, né, vai dar seguimento a toda a explicação sobre o que os espíritos acreditam ser a realidade no mundo espiritual e como que se dá essa comunicação entre os espíritos e nós, como os espíritos interagem no nosso mundo, tal, né? E o que é necessário, né? O tipo de fluido, né? O fluido universal que é necessário, né? E tal. E o Livro dos Médiuns então vai explicar os tipos de médium que existem, né? O Livro dos Médiuns vai falar que também que todo ser humano ele é intrinsecamente médium. Alguns passam a vida inteira sem se preocupar, né? Essa encarnação, por exemplo, né? Sem se preocupar em desenvolver. Outros, sim, já querem desenvolver ali, conseguem identificar a mediunidade em si mesmo e querem desenvolver para fazer um bem, né? O objetivo de ser médium, o objetivo maior, o objetivo moral de se tornar um médium, de desenvolver a mediunidade é fazer bem à humanidade, fazer bem ao próximo, levar conforto e tal, né? E também fazer bem aos próprios espíritos, que muitas vezes têm questões a tratar com os seres vivos, segundo crê a doutrina espírita, né? Então, pessoal, como disse, né, todo ser humano é médium. O Livro dos Médiuns vai também identificar o seguinte: é necessário que você perceba qual tipo de médium você é e não queira abarcar todos a comunicação com os mortos, porque às vezes não é possível, baseado no tipo de fluido que você tem, que precisa rolar uma química no popular com o espírito em contato ali. Então, é de fato um passo a passo. Você que está pensando em comprar o Livro dos Médiuns, quero reforçar, vale a pena ler primeiro o Livro dos Espíritos. Você que já leu o Livro dos Espíritos, vale a pena sim estudar o Livro dos Médiuns, que vai sim te dar um passo a passo de como você deve desenvolver a mediunidade. Mas mais do que isso, antes de chegar nesse ponto de desenvolver, você vai ficar conhecendo sim tantos e tantos tipos de mediunidade, coisa que eu nem imaginava. E olha que já tem muito tempo que eu leio sobre isso, né? Mas eu nem imaginava, né? Os tipos, a variedade, né, de mediunidade que existe, né? Coisas que em outras religiões dá-se outro nome, né? Os espíritos vão falar que é mediunidade, vai explicar passo a passo. Então é algo muito esclarecedor, né? Outro sim, a pessoa vai então, identifica o tipo de dom, qual é a propensão mediúnica que ela tem, e ali ela foca naquele ponto e vai então se desenvolver, podendo chegar assim a fazer um bem à humanidade. É claro que no mundo existem pessoas que vieram com um dom que Deus deu de grande mediunidade, de grandes poderes ali. Então essas pessoas abarcam todo o campo mediúnico
nas suas mais diferentes estratégias. Médiums, por exemplo, que escrevem, psicografam, médiums que veem os espíritos, médiums que escutam os espíritos. Então, algumas pessoas vêm com todos esses dons, mas são pessoas que vivem em constante combate, até mesmo porque os espíritos, né, segundo o próprio livro, os espíritos têm a possibilidade de se comunicar com a gente através de um fluido universal que sai de nós. Então esse fluido é usado pelos espíritos, ou seja, uma pessoa que tem uma mediunidade muito descontrolada, assim por assim dizer, né, ela vai dar perda de energia, vai estar sempre exausta. Então, necessário também controlar isso, conhecer essa realidade, porque não é simplesmente ver um espírito ou comunicar com um espírito, não é como fazer uma ligação telefônica ou conversar, bater papo com uma pessoa, não. São dois mundos que se encontram, né? Então é necessário. Tudo isso você vai sim encontrar nesse livro, o Livro dos Médiuns. É de uma leitura muito agradável, como no Livro dos Espíritos, porque o Livro dos Espíritos ele tem aquela dinâmica entre o médium perguntar aos espíritos, né? Fazer pergunta aos espíritos e os espíritos responderem, e assim foi sendo anotado, né? Allan Kardec foi anotando tudo aquilo, aquele diálogo entre os espíritos e os médiuns. No Livro dos Médiuns acontece também esse diálogo, os espíritos vêm diretamente trazer a doutrina para o médium que está ali recebendo, mas também existem muitas explicações ali, então é bem legal, bem bom, bem bacana de se ler esse livro. Então, nesse vídeo, espero ter esclarecido, né, um pouco, né, feito ali um pouquinho da resenha do que é o Livro dos Médiuns. Se você quer entrar em contato com o mundo espiritual, você não pode tentar fazer de outra forma sem conhecer o Livro dos Médiuns. Não dá. Não dá para tentar entrar em contato com o mundo espiritual sem conhecer esse livro. Sem dúvida, é a maior obra, né, do assunto relacionada a esse assunto, né, que já foi feita. É lógico que tem muitos outros livros, mas tudo parte daqui. É preciso conhecer. E antes é aconselhável que se leia o Livro dos Espíritos. Amém? Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram, se acha que eu ajudei, dê o like aí também para me ajudar. O like é gratuito para você e ajuda muito o canal. Um beijo no coração. Fiquem com Hashem, nosso Deus. Tchau, tchau.